E aí, na aula passada, eu expliquei por cima esses dois materiais: sensores resistivos, capacitivos e indutivos, medição de posição, força conjugada e aceleração. A quarta lista versa principalmente sobre esses caras e os circuitos e princípios de medição. A gente viu algumas coisas na lista 3, principalmente amplificador operacional, mas uma forma da gente estruturar um sensor capacitivo, por exemplo, é colocar o sensor capacitivo integrado com um filtro passa-baixo, uma frequência conhecida no sistema e, variando a capacitância, essa frequência ela é ou não, ela entra na zona de atenuação. Então, se ela é atenuada, o sinal sai zero; se ela não é atenuada, o sinal sai 100%. E aí vira um sensor liga-desliga. É assim que a gente consegue trabalhar com o sensor capacitivo de uma forma bem simples. Usa um resistor, além do sensor capacitivo, uma tensão de entrada com uma frequência conhecida, e a tensão de saída vai ter amplitude reduzida ou não, em função do filtro passa-baixa de primeira ordem. Os resistivos, como a gente já havia falado, a gente vai trabalhar com pontes de Wheatstone. A gente vai ver as pontes de Wheatstone na quarta lista de exercícios. Bom dia, Ana. Ana, por acaso você entregou o primeiro questionário? Tá me ouvindo, Ana? Bom dia, Amanda. Bem, bom dia. Se você não fez o primeiro questionário, hoje vai ter a substituição. Me avisa se você for fazer, tá? Hoje às 2h50. Bem, já está disponível para vocês a quarta lista de exercícios. Ela vence no dia 29, então vocês têm 1 semana e 2 dias para fazer. E são 6 exercícios. O primeiro exercício, Iago, bom dia. Bom dia. Pede para projetar um circuito potenciométrico. Então, esse potenciômetro aqui, ele é variável, é como se fosse um sensor potenciométrico. Vai ter uma resistência R em função da posição X, tá? Então, ele vai medir deslocamentos estáticos. É importante falar isso, porque eu não vou fazer uma análise dinâmica, é só uma análise estática. Considere o potenciômetro com resistência total RP, de comprimento L, e resistência variável R na posição X. É aplicada uma resistência constante, uma entrada constante I, e mede-se E0 usando um voltímetro com impedância de entrada RE. Então, o voltímetro tem uma impedância de entrada e ela, junto com RP e R, aqui vai ter CRP, aqui vai ser R, aqui vai ser RP menos R, vão formar um circuito com 3 resistências em função da posição X. R é proporcional ao deslocamento imposto por X. Ok. Tem que deduzir a equação analítica da não linearidade entre a saída do sistema E0 sobre X em função de RP sobre Rn e mostrar que haverá erro máximo em X sobre 2. Isso aqui, bom dia, João. Isso aqui que eu estou pedindo, pessoal, existe na parte de sensores resistivos, capacitivos e indutivos. Eu acredito que é nesse cara aqui. Ele mostra como é que é esse comportamento. Não, não é nesse. É no sensores de posição, força conjugada. É nesse cara aqui. Tá aqui. É justamente isso que foi colocado lá.
Eu quero que vocês deduzam essa fórmula. Para chegar nessa fórmula, tem essas daqui, mas está faltando uma relação aqui. Ó, eu tenho que encontrar o R equivalente desse sistema aqui, tá? EIRP vezes I, se não tem nada ligado, tá? Na verdade, EI vai ser um R equivalente vezes I. O R equivalente vai ter RP menos R aqui, R aqui e RM aqui. R e RM vão estar em paralelo. Então, primeiro tem que achar uma resistência que tire esse paralelismo para somar com RP menos R, que vai estar aqui em cima, para ter essa relação. Tem uma outra relação do E0, que vai ser R vezes I menos IM. A gente tem o mesmo I. IM vezes RM igual a E0. Tá? R igual a RP sobre L vezes X. Trabalhando com R equivalente aqui, a gente vai conseguir chegar matematicamente nessa fórmula. E o erro que eu estou pedindo para vocês é mostrar que o mínimo dessa fórmula é quando a gente chegar no máximo da parte de baixo, tá? Onde tem R é variável, tá? E tem R ao quadrado, R em primeiro e R aqui em cima. O que vai acontecer é que quando esse cara aqui for mínimo, a gente vai ter o maior erro do sistema. Então, é fazer a primeira derivada. Isso aqui dá zero, porque é uma constante. Vai dar 1 aqui, menos 2 vezes x sobre L. Tem que ser igual a zero, a gente vai ter que ter x sobre L igual a meio. Esse é o ponto de mínimo do sistema. É assim que a gente chega. Já estou mostrando para vocês como é que faz esse primeiro exercício, tá? E o legal desse exercício é, primeiro, entender que a gente precisa fazer uso das ferramentas matemáticas sem que a gente, para nos auxiliar a não precisar ficar fazendo experimento. E, depois de muitos experimentos, encontrar que o maior erro, em função do valor de RP sobre RM, vai ser quando x for a metade de L e quando RM for muito próximo de RP. Se RM for muito maior que RP, esse erro tende a zero, tá? Então, e aí, de novo, quando a impedância de entrada é muito maior que a impedância de saída, ela não interfere na medição do sistema. Isso já foi explicado. E o segundo ponto, pessoal, é que se eu usar um amplificador operacional, como a gente colocou na lista 3, eu não tenho esse erro. Se eu usar uma ponte de Wheatstone e colocar esse sensor numa das pernas da ponte de Wheatstone, eu não vou ter esse erro de problema de leitura devido ao uso direto do potenciômetro junto com o voltímetro. E essa é a solução dita mais simples. Vou colocar um sensor potenciométrico aqui, vou alimentá-lo e vou medir qual é a tensão que ele está me dando, porque isso aqui é o sinal de saída dele, usando um voltímetro. E se a minha impedância de entrada do voltímetro estiver próxima da impedância de saída do sensor potenciométrico, eu vou encontrar um erro muito grande, na casa de 2%, 2,5%, quando o x estiver na metade. Quando for o máximo ou o mínimo, isso aí não é problema. O problema é quando a gente está na metade. O segundo, alguma dúvida sobre o primeiro exercício? Alguém quer me perguntar algo? Ok, então vamos para o segundo. Um projetista teve a ideia de montar uma ponte de Wheatstone de tal forma que a variação da resistência do sensor de nível potenciômetro, aqui está 365, mas é 500 ohms, tá, pessoal? Esqueci de corrigir aqui. Refletisse um sinal de corrente de 0 a 20 miliamperes. Aqui está a entrada do CLP. Eu quero saber se essa entrada aqui
tem uma resistência de 250 ohms, vai ter uma leitura de 0 a 20 miliamperes. Notem que eu tenho uma ponte de Wheatstone, tenho que encontrar uma resistência equivalente a essas duas, é só somar, essas três é só somar, essas três, essas duas estão em paralelo, depois ficam em série com essas duas aqui, só que vai variar de 0 a 500 ohms e não de 0 a 365, e eu quero avaliar se essa solução, se essa ponte de Wheatstone que foi montada aqui, vai permitir que o sinal de entrada do CLP varia entre 0 e 20 miliamperes. Tem um detalhe. Os valores das resistências que a gente está colocando aqui são valores de resistências que a gente encontra no mercado. Porque a primeira pergunta que se faz é: por que eles estão colocando um monte de resistência? A resposta é: existem resistências disponíveis no mercado. A gente não coloca a resistência que a gente quer, porque ficaria muito fácil eu colocar a resistência que eu quero aqui em todos os cantos para que o sinal fosse uma só. É geralmente uma composição de resistências. E aí tem que ver se essa composição aqui é adequada para trabalhar de 0 a 20 miliamperes. A entrada no CLP é 0 a 20 miliamperes, 4 a 20 miliamperes, ou vai trabalhar em voltagem de 0 a 10 volts, de menos 10 a mais 10 volts. E aqui é a forma como a gente está colocando um sensor potenciômetro. Alguma pergunta sobre a segunda questão, pessoal? Ficou claro isso aqui? Ficou sim. Obrigado, Gabriel. Terceira questão. Explique o funcionamento de um medidor de forças tridimensional conforme apresentado na figura 3. É um medidor tridimensional de forças Fx, Fy e Fz. A configuração é um objeto tridimensional e aqui ela está colocando um engaste nessa base. Em cima está livre, tem uma distância de L até essa ponta. Eu tenho 3 pontes de Whitson, uma em azul, outra em branco e a terceira em vermelho. Então, essas 3 pontes A, B e C são saídas independentes. A e B tem os string gates na direção axial. Essa azul e essa branca tem na direção axial, bem no engaste. E C, 2 string gates na direção axial, 1 e 3, e 2 na transversal em X, 2 e 4, todos em faces opostas. A força de Z é obtida pela ponte C, a força de Y é obtida pela ponte B, essa em branco, e a X é pela ponte A, essa em azul. Eu quero que você explique esse funcionamento, como é que eu consigo calcular Fz pela ponte em vermelho, Fy pela ponte em branco e Fx pela ponte em azul. Eu estava até pensando, futuramente eu vou pedir para fazer projeto de célula de carga nessa disciplina, porque a gente vai ter condição de fazer isso. Mas isso aqui não é bem uma célula de carga, é só um medidor de força tridimensional, tá? 4, pergunta o que é módulo de Poisson e módulo de Young. Mostre a importância na medida de uma força em uma célula de carga para a ponte completa. Vocês vão ver que o valor do módulo de Poisson e do módulo de Young interfere significativamente no resultado da célula de carga. E para a ponte completa, são eles justamente, quanto maior o módulo de Poisson, quanto maior o módulo de Young, isso vai interferir no resultado da célula de carga. Quinto, mostrar matematicamente que a saída de uma LVDT é um sinal modulado em amplitude entre a frequência primária, que é a frequência de alimentação do enrolamento principal do LVDT, e a frequência de entrada X de T, que é a entrada que está sendo mensurada. 6. Explica detalhadamente o funcionamento do encoder absoluto e do encoder incremental para cálculo de posição e distância. Então, essa daqui é a quarta lista de exercícios. Vocês têm 9 dias para entregar. Pergunto se vocês querem que eu explique mais alguma coisa, se está claro que tem que ser feito.
Para aqueles que não entregaram nenhuma lista de exercícios, eu estou recordando que a lista de exercícios, ela conta como presença. Não entregando lista de exercícios, vocês tomam falta e podem bombar por falta. Eu não faço justamente pelo fato de eu não fazer, de eu gravar as aulas e vocês poderem assistir a aula quando vocês puderem ou quiserem, ou uma mescla dessas duas. Eu não faço chamada durante a aula. Eu conto a presença com a entrega das listas, com a entrega dos questionários e com a entrega dos relatórios. Se não estiver entregando lista, está recebendo falta. E são 5 listas, 6 módulos, 2 questionários. São 13 pontos de atribuição de falta para vocês. Vocês só podem faltar 25%. 13 não é divisível por 4, mas 12 é. Vocês podem ter 3 faltas. Mais que 3 faltas, vocês bombam por falta. Então, não entregou 3 listas, vocês não podem deixar de entregar mais nada. Até o final do semestre, quem precisar, me procure, porque aí eu vejo como é que faz para vocês entregarem uma lista que já foi entregue, tá, pessoal? E, ó, tem gente que está entregando a lista vazia, e eu sei que poderiam ter feito algum esforço para tentar resolver. Entregar a lista vazia pode até te dar a presença, mas você está perdendo a oportunidade de aprender e ver onde você está errando. Mais importante do que saber como é que se resolve a lista é tentar fazer e ver onde errou. E compreender porque errou em determinado ponto. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É isso que gera mais valor em qualquer disciplina. É você se corrigir. E aprender isso ao longo da vida é uma dádiva, porque todo mundo está fadado a errar em algum momento. Mas poucas são as pessoas que sabem se levantar e se corrigir. Se você aprender agora, você vai ser uma das poucas que vai conseguir passar por qualquer situação na vida. Gente, vou fechar a lista. Vocês já sabem onde estão, onde está e quando, como é que vai fazer. Bem, a Ana falou que na última lista eu upei sem querer o arquivo errado, mas mesmo assim eu submeti a lista e acabou ficando a nota zerada. Ainda assim, vale a entrega? Vale. Ana, você está falando da terceira lista? É isso? Deixa eu ver aqui. É Ana Machado. Aqui tá. Ah, eu coloquei o número errado aqui, tá? Pronto. Ó, você colocou a lista 1 de exercícios. Vou até colocar. Essa é a lista 3. Pronto, Ana, já resolvi. Me manda depois a lista 3 por e-mail, faz favor. Vale como presença sim. Isso aí, isso foi o combinado com vocês. Ok. Para terminar, vou mostrar agora essa parte aqui de sensores de temperatura. O conceito está aqui em sensores bimetálicos, piezoelétricos e de efeito Hall, para depois a gente entrar em medição de temperatura. O que é importante frisar nessa parte de sensores bimetálicos, piezoelétricos e de efeito Hall? Primeiro, que a gente tem 3 efeitos acontecendo. O efeito Seebeck, Peltier e Thomson
nos materiais. Além desses 3 efeitos, tem o efeito em que, quando passa corrente em qualquer material, ele se aquece, tá? É o efeito Joule. Isso acontece em todo material. Passou corrente, ele se aquece. O efeito Seebeck é um efeito térmico que aparece nas juntas de 2 metais. Então, as juntas se aquecem ou se resfriam em função de uma corrente que está passando. E a gente pode tanto mensurar a temperatura, porque se eu colocar uma junta numa temperatura mais fria do que uma referência, ou numa temperatura mais quente que uma referência, isso vai gerar uma diferença de potencial. E eu vou medir essa diferença de potencial. Isso é o efeito Seebeck. O efeito Peltier é o inverso. Eu aplico uma diferença de potencial e uma das juntas esfria, a outra das juntas aquece. E aí eu transformo isso não num sensor, mas num atuador. Esse é o efeito de Peltier. O efeito Thomson é que alguns materiais, além de aquecer por causa do efeito Joule, dependendo da direção onde está passando a corrente, ele absorve ou libera calor, tá? Isso se soma ao efeito Joule. Então, ora ele não aquece nada ou se resfria, porque ele está absorvendo, ora ele se aquece muito mais, porque ele também está liberando calor. E aqui está explicando cada um desses princípios, tá? O Seebeck, o Peltier, e aí o Peltier é capaz, com as células de Peltier, a gente construir refrigeradores bem pequenos, porque eu não preciso de compressor, mas eu gasto muita corrente elétrica, e o efeito Thomson, e aqui mostra os 3 efeitos atuando, tá? Nas juntas Peltier e Seebeck, em cada material o efeito Thomson, tá vendo? Como a corrente está indo de um lado para o outro, num ele emite calor, no outro ele absorve calor, e as juntas, numa temperatura T mais ΔT, é como se a gente tivesse um circuito semelhante a esse. E aí, na prática, um dos efeitos é dominante. Quando é o Seebeck, a gente tem um sensor, e aí a gente tem um termopar, tá? Não que o resto não aconteça, mas o termopar funciona devido ao efeito Seebeck. Esse é um sensor de temperatura. O piezoelétrico, ele trabalha de outra forma. É um material que, quando sofre deformação, ele gera uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial não é estática, ele é dinâmica. É o que eu quero dizer. Só quando ele sofre a deformação é que ele dá um pico de sinal. Continua comprimido, ele volta a zero. Tirou a força do negócio, ele tem um efeito contrário e depois ele volta a zero. E dá para a gente trabalhar de diversas formas, tá? Aplicando uma força, ele produz uma carga. Aplicando uma deformação, ele produz uma corrente. E aplicando um campo elétrico, ele produz uma carga. Então, ele trabalha de diversas formas e é sensível à direção. Aqui tem um transdutor piezoelétrico, o sensor piezoelétrico é esse SP aqui, tem todo um circuito aqui projetado, tem uma frequência de trabalho, tem um ganho e tem um offset calculado por essas resistências e capacitâncias que a gente está trabalhando, tá? Por que eu estou usando um amplificador operacional e no final a gente, se você olhar isso daqui, é basicamente um filtro. Por que eu estou usando um filtro com um sensor piezoelétrico? Porque ele só trabalha de forma dinâmica, então a entrada tem que ser dinâmica, tem que ficar variando o tempo inteiro. E eu consigo medir acelerações e não forças, e eu também consigo gerar deslocamentos se eu aplicar uma tensão alternada nesse elemento. Então, ele pode trabalhar ora como sensor, ora como atuador. E aqui a gente explica melhor isso daí, nas 3 direções, as diferenças de tensão que vão ser geradas, dependendo do material do piezoelétrico, ela pode ser menor ou maior, tá vendo? Quartzo gera
2 picocoulombs por Newton, titanato de bário gera 150 picocoulombs por Newton. Picocoulombs é um valor muito baixo, por isso a gente tem que amplificar o sinal. Essa aqui é a impedância do sistema que vai trabalhar. A gente não mede entradas estáticas e só entradas dinâmicas, tá? Tem um caso específico, que são os piroelétricos, e aqui está explicando. E, por fim, os sensores de efeito Hall, que sofrem uma ação de força chamada força de Lorentz, devido a uma carga em movimento passar a um campo eletromagnético. Aqui está explicado isso, o campo eletromagnético é esse B. Os elétrons, eles saem de uma face e vão para outra, então eles dopam uma face de forma negativa e outra face de forma positiva. Quanto maior esse campo, maior essa dopagem, e a gente vai mensurar justamente essa diferença de potencial entre essas duas faces. E tem uma corrente passando nesse circuito aqui. E aqui é o circuito equivalente. A gente consegue mensurar, assim, não invasivamente, qual é a corrente que passa por um cabo, com sensor de efeito Hall. E aqui são os principais pontos dessa apresentação. Então, essa apresentação, ela mostra os principais conceitos que estão por trás dos sensores de temperatura. Da mesma forma, a gente consegue mensurar a temperatura usando piroeletricidade, piezoeletricidade, porque a temperatura pode aumentar, criar deformações no material que tem os sensores piezoelétricos. E aí, na parte de medição de temperatura, fala-se dos principais sensores de temperatura. As termorresistências, os termistores, os termopares, instrumentos de radiação e óticos. Aqui mostra uma tabela de temperaturas de referência. Fala-se das formas da gente medir temperatura, geralmente era por bulbo de vidro, tá? Outra classe são os sensores bimetálicos e os metálicos de expansão, tá? E aqui o bimetálico é um liga-desliga, eu tenho dois metais, apesar de ter uma junta aqui, ele não serve para gerar o efeito Seebeck, não. Ele serve para que, a uma determinada temperatura, o metal de cima ele dilata mais que o de baixo, e aí o sistema enverga. A uma temperatura mais baixa, o de cima retrai mais que o de baixo, ele volta a envergar, e se eu colocar em cima um contato e aqui na base uma ligação de um circuito, quando ele envergar, ele fecha o circuito. E aí é um sistema do tipo on-off, tá? Dá para se colocar termorresistências, que são resistências que variam com a temperatura, e a gente vai ligá-las em pontos de Wheatstone. Tem várias formas da gente representá-la e vai depender de quantas saídas ela tem, se tem só 2, 3 ou 4 saídas. O exemplo de sensor de temperatura termorresistivas são essas daqui. E aqui está o sensor, igualzinho a esse aqui, num circuito inserido. Então, uma coisa é o elemento sensor, outra coisa é o sensor de temperatura. Ele precisa ter as ligações para que alimente ele e depois a gente pega o sinal de saída, tá? E a alimentação e a saída do sinal. Aqui tem um circuito de termômetro com transmissor e, se vocês olharem, tem dois amplificadores operacionais e o sensor aqui é esse cara, como se fosse... eles acabam usando os elementos elétricos como transistor para mensurar a temperatura, porque ele varia o seu comportamento em função da temperatura. Os termistores, eles não têm uma qualidade tão boa como as termorresistências, e está aqui o que a gente mais usa, o LM35, que a gente mais usou e viu
Tá vendo? São 10 milivolts a cada grau Celsius de sensibilidade, de menos 55 a 150 graus, com uma exatidão de mais ou menos 1 grau Celsius. Tá? Aqui os termopares, o efeito de Peltier, Thomson e Seebeck, as leis dos termopares, são 5 leis, e os instrumentos ópticos e de radiação que vão perceber, é um receptor, a radiação que está sendo transmitida para ele, seja num corpo negro, seja num corpo normal. O corpo negro, ele absorve todas as fontes, só ele emite, não tem reflexão nem transmissão das fontes como essa daqui. E a hipótese é que todos os elementos se comportam como corpo negro, mas isso não é verdade. Tá? Aqui está mostrando como é que se monta um instrumento. O detector fica dentro de uma caixa fechada, tem uma lente que vai convergir a radiação no espelho para chegar nesse detector. E quando a gente vê o resultado, a gente sabe a diferença de temperatura. Quem está emitindo mais radiação? Mas isso não quer dizer que a gente saiba quem é mais quente do que quem, tá? O fato de emitir mais radiação não quer dizer que o sistema necessariamente tem esse cara como mais quente e esse cara como mais frio, ou vice-versa, ou em mesma temperatura, mas sim quem está emitindo mais radiação, tá? Então, as duas apresentações já foram pré-gravadas, estão colocadas aqui, sensores bimetálicos, piezoelétricos de efeito Hall e medição de temperatura. São rápidas, 12 e 15 minutos para vocês assistirem, assim como de posição e velocidade já também estão disponibilizadas. A aula de hoje versava sobre isso. Hoje à tarde eu vou aplicar a prova para a Ana e para o João. Peço a vocês novamente para alertarem os alunos que não fizeram o primeiro questionário para entrar em contato comigo para poder fazer essa prova, esse questionário. Na quarta-feira eu devo apresentar as notas para vocês no questionário, fazer a correção da prova, mostrar como é que se resolve esse questionário. Vamos ver, vou disponibilizar medição de pressão, vazão e nível e tirar dúvidas sobre medição de temperatura, porque foi hoje que eu apresentei para vocês. Não temos mais aulas nas segundas-feiras depois de hoje. A partir de hoje, as nossas aulas vão ser todas nas quartas-feiras. E na semana que vem, no dia 29, a gente tem a entrega da quarta lista de exercícios. Depois de medição de pressão, vazão e nível, vocês podem ver que a gente entra em elementos finais de controle, normaliza de representação e a quinta lista de exercícios. E a gente termina a disciplina. Medição de força, posição e conjugado, medição de temperatura, pressão, vazão e nível é a parte que emprega toda essa a primeira parte da disciplina nos sensores e nos instrumentos específicos. E vocês vão ver que a gente está usando basicamente os mesmos conceitos que a gente viu antes, só que agora especificamente para cada aplicação. Alguma pergunta, pessoal? Estou parando a gravação.